Justiça continua afastando cobrança do ITCMD sobre heranças ou doações de bens no exterior. Olá, sou o Rubens Branco, da Branco Advogados. Vamos tratar hoje aqui desse tema. Dê o seu like ou dislike e se inscreva no canal. Os contribuintes continuam obtendo vitória em primeira e segunda instância do Judiciário, afastando a cobrança do ITCMD sobre heranças ou doações de bens no exterior. Com a necessidade de arrecadação, muito embora uma decisão do Supremo tenha dito em março de 2021 que os estados, sem a existência de uma lei complementar, não poderiam cobrar o imposto de transmissão chamado de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doações, de bens no exterior. Porque a Constituição brasileira diz que, para haver cobrança sobre bens no exterior, há necessidade da existência de uma lei complementar. Os estados passaram a adotar o seguinte critério: criavam nas suas próprias constituições estaduais a cobrança do ITCMD independente da existência da lei complementar. Quando lá em 2021 o contribuinte resolveu discutir o valor do imposto, o STF disse que realmente, na inexistência da lei complementar, os estados estavam proibidos de cobrar o referido imposto. Apesar disso tudo, os estados continuam, em alguns deles, pelo menos, tentando fazer a cobrança. Até que a Lei Complementar 132, a tal da reforma tributária, veio trazer novidades na cobrança do ITCMD. Então, desde dezembro de 2023, os estados passaram a ter novamente o direito de cobrar o ITCMD sobre bens no exterior, independentemente da existência de lei complementar. Isso é o que está na Lei Complementar 132 de dezembro de 2023. Mas o que eu queria discutir com vocês aqui é o seguinte: independentemente de se discutir a cobrança desse imposto, o fato gerador dele é o falecimento da pessoa, no caso de herança. Então, se a pessoa faleceu entre março de 2021 e novembro de 2023, o Estado não poderia cobrar daqueles herdeiros o ITCMD sobre bens que estivessem no exterior. Mas a partir de dezembro, com a reforma tributária, foi criada a possibilidade do ITCMD voltar a ser cobrado. Só que a reforma tributária, na regulamentação, eles estão ampliando a cobrança do ITCMD. Ou seja, aquilo que só se aplicaria no caso de herança ou no caso de uma doação, eles estão ampliando o conceito de doação, passando a considerar doação ato societário que resulta em benefícios desproporcionais para os sócios ou acionistas praticados por liberalidade e sem justificativa negocial. Ou seja, se você tem uma empresa e faz uma cisão desproporcional, se você não tiver uma justificativa negocial, o Estado pode intervir e dizer: não, aqui houve um benefício e esse benefício é equiparado a uma doação. Também, distribuição desproporcional de dividendos. Como vocês sabem, na lei da limitada, é admitido que os sócios definam a distribuição do lucro. E é permitido, então, que o lucro seja distribuído de acordo com a decisão dos sócios. Pois bem, agora, se você fizer uma distribuição desproporcional pela proposta de regulamentação da reforma tributária, se você fizer uma distribuição desproporcional de dividendo e não houver uma justificativa negocial para isso, o Estado vai poder intervir e vai poder dizer que aquilo ali é considerado uma doação. O que o sócio recebeu a mais da sua proporção no capital, o que ele recebeu a mais de dividendo, seria considerado uma doação. Se você faz uma cisão desproporcional, também poderá ser considerado pelo Estado como uma doação, ou um aumento ou redução de capital a preço diferenciado. Ou seja, tudo aquilo que não existia na legislação, eles tentaram equiparar a uma doação.
Então agora, quando você fizer o planejamento, ou fizer um contrato social, ou fizer uma assembleia de sócios para distribuir lucro desproporcional, preste atenção, porque você vai ter que colocar qual a justificativa negocial que levou a companhia ou os sócios daquela companhia a fazer a distribuição desproporcional do lucro. Houve também uma alteração na parte de usufruto, porque até a legislação anterior, quando você transmitia uma propriedade com reserva de usufruto, você pagava uma proporção do preço, normalmente era 50%, e quando o usufruto fosse extinto pelo falecimento do beneficiário ou pela renúncia então você teria que pagar os outros 50%. Só que agora, de acordo com a regulamentação da reforma, o ITCMD não incide mais na extinção do usufruto que resulte na consolidação da propriedade plena pelo seu instituidor. Então, os estados vão ter que corrigir sua legislação, porque ao você fazer uma doação com reserva de usufruto, você agora não vai pagar só uma parcela do imposto de transmissão, você vai ter que pagar sobre 100% do valor do imóvel. Por quê? Porque quando você cancelar o usufruto, não haverá mais cobrança do ITCMD. Então é muito importante que aquelas pessoas que têm patrimônio grande, que atentem para esses pontos, e aqueles que têm hábito de fazer distribuição de lucro desproporcional para beneficiar filhos, etc., ou beneficiar algum sócio minoritário, coisas desse tipo, é importante que passe a levar em conta que haverá necessidade de uma justificativa negocial. Ou seja, simplificação nenhuma. Estamos cada vez mais sofisticando e complexando a nossa legislação. E os contribuintes, o nosso papel aqui é esse, é alertar que fiquem de olho para que não, eventualmente, quem não se atente para essas pequenas mudanças, sejam surpreendidas por um Estado que chegue cobrando aí um imposto de 8%, no caso aqui do Estado do Rio, sobre uma distribuição desproporcional de lucro que você eventualmente tenha feito. Também agora, pela regulamentação do ITCMD, da reforma tributária, se você perdoar uma dívida por liberalidade simplesmente e sem justificativa negocial, também esse perdão de dívida será considerado uma doação. Esse ponto especificamente era uma dúvida que havia no passado e eles resolveram esclarecer a dúvida dizendo que tem um ITCMD, ou seja, tudo aquilo que você fizer sem justificativa negocial, daqui para frente, aprovada essa regulamentação do jeito que está no Congresso, vai passar a ser considerado doação. É isso aí, pessoal, fiquem de olho.